Olá, sejam muito bem-vindos à nossa live desta semana. Hoje nós vamos falar sobre o estresse e a psoríase. Muitos pacientes já relataram que quando estão sob estresse, seja físico ou emocional, a psoríase piora ou até mesmo que foram os momentos de estresse que a psoríase apareceu. Hoje que nós estamos vivendo esse momento de pandemia tão incerto, em que as vidas não estão num cotidiano regular, digamos, né, que está todo mundo um tanto mais alterado, nós temos visto aqui na nossa página, nas nossas redes sociais, muitas pessoas, inclusive, comentando que estão com a psoríase pior devido ao estresse. Para falar conosco sobre este assunto, nós recebemos o psicólogo Rudimar Stelmach. Ele atua nas áreas de estresse e das questões psicossomáticas. Ele é paciente de psoríase e em 2010 o Rudimar, Dr. Rudimar, comprovou por uma pesquisa científica que o desencadeamento da doença pelo estresse prolongado é uma realidade. Ele é terapeuta desde 2010 com um dos grupos de apoio à psoríase. Ele é autor da Técnica do Ser de Confiança, um livro que eu vou colocar aqui o link para vocês conseguirem acessar. Doutor Rudimar, uma boa noite, muito bem-vindo, muito obrigada por aceitar o nosso convite a participar desta live. Boa noite, pode tirar o doutor, vamos deixar um pouco menos formal. Boa noite, é um prazer estar aqui, espero contribuir da melhor forma possível, né, e elucidando as possíveis dúvidas que surjam. Então, eu comecei já comentando que tu comprovaste numa pesquisa que o estresse efetivamente desencadeia a psoríase. Então, a psoríase é uma doença psicossomática? Pode nos comentar um pouco a tua pesquisa e essa questão? Claro, com certeza. Nós conseguimos comprovar, né, em pesquisa científica, isso para a ciência. É bacana a gente deixar claro, né? Eu gosto de trazer em termos claros, fáceis, porque aqui a gente não está num congresso, está falando com todos os tipos de público, né? Então, para a ciência, para você poder afirmar alguma coisa, você tem que ter, no mínimo, 95% de certeza, né? Se você tiver 94,5%, já não serve. E nós conseguimos comprovar, cientificamente, né, o desencadeamento da psoríase por um período de estresse intenso e prolongado, onde bagunça toda a questão hormonal, principalmente do estresse, cortisol e amiguinhos dele, são os hormônios do estresse, eles ficam em nível elevado. Então, a gente acaba passando por situações, né, de estresse físico ou psíquico, em que acontecem coisas na nossa vida que a gente não consegue dar fluidez, não consegue dar vazão. E aí começa a somatizar, né? Ocorre pela plasticidade neuronal que a gente tem, que o corpo humano tem, ou seja, a capacidade de adaptação do organismo humano, dos neurônios, né, da nossa parte fisiológica. Então, ele acaba associando, né, esse estresse, não dá vazão e fica reverberando, né, ou seja, gerando sintomas. É importante salientar que a psoríase não é contagiosa, mas um ponto bacana é que ela não é uma causa, ela é apenas um sintoma que alguma coisa não está bem no teu organismo. Eu mesmo já tive mais de 85% do corpo com lesões, né? Então, isso é o que me levou a buscar psicologia, me graduar, fazer pesquisa científica em cima do tema, né? De onde vem, né? Como foi conduzida a pesquisa, Rudimar, que tu trabalhaste? Então, com a doutora Maristela Kurowski, ela é PhD em estresse, eu busquei primeiro uma universidade que me possibilitasse uma abertura maior, né, no campo de pesquisa científica. E normalmente são aqueles campos mais limitados, linhas de pesquisa limitadas. E, enfim, então cheguei com essa proposta, né, ainda na graduação, ela falou, não, deixa isso para um mestrado, doutorado. Eu falei, não, vamos fazer já. Não tem intenção de título, né, então fizemos, ela topou orientar a pesquisa e a gente conseguiu comprovar, com 96% de certeza, que a psoríase é desencadeada por um período de estresse intenso e prolongado.
além da resposta fisiológica normal do organismo. Vocês fizeram com um grupo foi durante alguns anos, tu puderes nos comentar assim um pouco para chegar a esse Claro, resultado. claro. Então, na pesquisa científica, é tudo lento, muito criterioso, né? A gente pode observar hoje aí com vacinas, né? Com a própria Covid, o quanto demora. Não é assim rápido, quero e acontece. Não. Então, são vários passos, desde você elabora o projeto, né, de pesquisa científica, passa por um comitê de ética, né, de pesquisa com seres humanos, e tem aprovação ou reprovação, né, e aí você vai a campo, vai fazer a coleta de dados. E aí você tem também já no projeto de pesquisa, você tem um N, um número que você se propõe a alcançar. Esse número ele é elaborado de acordo com as médias de população, né? Ou seja, pega lá a média calculada, estimado, né? De 1 a 3% da população que tem psoríase. Então, você pega a média, né? 2%. Em cima desse 2%, você vai pegar a população que você vai trabalhar. No caso, era a proposta inicial Curitiba, mas aí foram poucos portadores, precisavam um número mínimo de participantes de 20. E o próprio portador de psoríase, ele sabe disso, que é muito constrangedor você ter alguma coisa, ter uma lesão na pele e não saber o que é. Não tinha cura, não tinha como trabalhar, não se sabia de onde vinha. Então, foi muito comum, né? Eu contatei mais de 300 portadores para 25 toparem responder a pesquisa, né? Participar da pesquisa. Então, é um processo longo, árduo, mas que vale a pena, né? Investimento físico, né, material, né, foi necessário, é importante, mas o resultado que trouxe, pelo menos para a gente saber de onde vem, né, e conseguir comprovar. Eu tinha, pelo meu histórico, e acompanhando mais alguns outros portadores, que aí quando você tem alguma característica como essa da psoríase, você começa a identificar outros que têm, e aí você começa a conversar, você tem, eu também tenho, tal, enfim. E a gente começa a trocar figurinhas, né? E nessas trocas de figurinhas, então, eu cheguei à percepção de que poderia ser o estresse o vilão da psoríase, né? Ele que causasse a psoríase. É importante falar também que eu não comecei a pesquisa na graduação. Eu comecei aí uns bons anos antes, estudando fisiologia, né, anatomia. Então, a graduação em psicologia, eu iria fazer medicina para fazer dermatologia para trabalhar com pesquisa. E aí, quando cheguei nessa percepção do estresse, que ele poderia ser o fator desencadeante, então, mudei o foco. Então, na dermatologia, talvez eu não conseguisse produzir o tanto que na psicologia foi possível. Mas, Rudimar, uma pergunta. Eu já tenho acompanhado a psoríase há alguns anos, eu trabalho como jornalista da entidade, e já vi também manifestações de outros médicos que, sim, sempre falam que a questão do estresse piora ou desencadeia, mas que não só o estresse é o responsável. Eu acho que isso é uma questão importante também da gente colocar, né? Nós até temos uma pergunta aqui de uma pessoa que está aqui comentando que crianças, muitas vezes, também tem psoríase, não que criança não se estresse, criança também se estressa, né? Mas nós também vimos algumas manifestações, já vi de alguns médicos bem conceituados, que também trabalham conosco há algum tempo. Quer dizer, não é só o estresse, né? O estresse pode piorar, pode inclusive trazer à tona, creio eu, a alguns pacientes a psoríase, mas também a outros fatores fisiológicos envolvidos. É uma posição, mas é uma pergunta ao mesmo tempo. Como é Claro, que é tu vês bom. isso? Sim, é bacana essas perguntas, que a interação é importante, né? É até saber, para a gente saber falar o que querem que seja respondido. Mas, assim, na Gestalt, eu sou Gestalt terapeuta, é uma das linhas da psicologia. Na Gestalt, a gente vê o ser como um todo, né? Muita gente tem o hábito,
né? A medicina cartesiana, que é o que a gente tem aqui no Brasil, separa e olha só os pedacinhos, né? A gente vê o ser como um todo. Corpo e mente, corpo e alma, seja qual for a denominação que você usa, está tudo ligado, é uma coisa só, você está vivo, você é. Então, essa manifestação é importante ser levada em conta, em consideração. Contudo, o que para Gestalt, né, nessa linha da psicologia, a gente entende? Todos nós temos um órgão de choque, que é onde o estresse ele vai se manifestar. Para uns, tem problemas gastrointestinais, né? Brigou com alguém, discutiu, dor de estômago, né? Diarreia. Para outros, em outras famílias, por exemplo, é mais comum termos cardíacos, né? A família inteira tem problema de pressão arterial e tal, por mais que tenha esteticamente um corpo dentro dos padrões, né? De normalidade. Então, o que é isso? Isso tem o nome de órgão de choque, é onde vai se manifestar o sintoma que a gente vai somatizar. E como que isso é definido? Pela nossa carga genética, né? Ou seja, como eu falei, em algumas famílias é mais comum determinados sintomas, em outras, outros. Então, a gente vai trazer na carga genética as formas, as manifestações, as possíveis manifestações de doenças, de sintomas, que a gente vai desencadear, que a gente vai apresentar. Ou seja, para quem tem psoríase, a pele é o maior órgão do corpo humano. Talvez muita gente não saiba, mas nós temos, inclusive, muitos neurônios na pele, né? Então, são coisas importantes que a gente nem sempre bota atenção. Mas essa carga genética vai dizer para a gente qual é o órgão de choque e onde ele poderá se manifestar com mais facilidade. Para os teus pacientes, Rudimar, como é que tu indicas que as pessoas lidem com as emoções, seja raiva, seja tristeza, seja angústia? Porque tem a questão do autoconhecimento na tua técnica, né? Pelo que nós conversamos um pouquinho. Então, é importante que a gente observe como que é o mundo, o planeta, que funciona hoje no mundo inteiro, né? É puxado pelo egoísmo. Cada um só vê o seu próprio umbigo. Um exemplo bem simples, né? A gente vê uma criança, inclusive tem esse exemplo no livro, que está disponível para download gratuito no site. Uma criança que, aliás, só para completar, eu coloquei aqui o endereço, né? Isso. Então, Rudimar_técnica. Isso. Então, a criança, ela quer alguma coisa, né? A mãe talvez está lá com ela no mercado, no supermercado, ela não quer ou não pode comprar aquilo, ou seja lá qual for o motivo, né? Está com pressa, etc. A criança quer aquilo, né? E aí o que acontece? A mãe não quer dar. A criança, ela não entende se a mãe tem dinheiro, se não tem, se está com pressas. Ela não entende. A necessidade premente dela é aquilo, sei lá, um biscoito, por exemplo. E às vezes acontece da gente ver, né? Nessa situação, lá no mercado, a criança querendo determinada coisa e a mãe, não vou dar, não vai ter, e ponto, né? O que a criança faz? Ela começa a chorar. É a manifestação que ela tem de colocar para fora o sentimento que ela tem, que ela sente, né? Ela não conhece todas as manifestações, formas de se apropriar daquilo. E não é raro acontecer o quê? A mãe, olha, dá uma saculejada na criança e desengula esse choro, né? Então, nisso, a gente vai tapando as manifestações naturais que a gente tem, de emoções, sentimentos, a gente vai bloqueando. E isso, quando vai bloqueando, a gente vai construindo o que a gente chama, na Gestalt também, de estrutura de caráter, né? Essa pessoa vai ser boazinha ou vilona? Não. É apenas a forma como a gente vai aprendendo a se manifestar no mundo, né? E aí ela aprende que ela chorou, né? Porque ela queria alguma coisa, ficou frustrada. E aí vem a mãe e manda calar, mãe, pai, cuidador, enfim,
e manda calar esse sentimento, essa emoção, ou seja, não pode expressar. Quando ela expressa, ela tem uma saúde emocional, uma fluidez emocional bacana, ok. Mas quando ela segura isso, com certeza vai gerar algum sintoma, alguma outra situação, incontinência urinária, isso falando da criança, né? Então, essas coisas vão acontecendo quando a gente é criança, lá na primeira infância, até os 7 anos, normalmente. Quando a gente cresce, né, podem acontecer situações semelhantes que tragam novamente essas emoções à tona e a pessoa não sabe lidar, não sabe pôr para fora. O que ela faz? Ela segura. Quando ela segura, essa emoção fica presa e vai reverberar. Pode gerar uma leve dor de cabeça, alguma somatização ela vai gerar, né? Uma insônia, são várias as formas. Mas se ela consegue ser autêntica, né, e botar para fora, então ela não vai precisar o corpo mostrar esse sintoma, mostrar que alguma coisa não está legal para ela. Então ela vai ter a fluidez emocional. Por isso que é importante, a gente se sentiu, ficou triste, observe, experimente, se aproprie dessa tristeza, se permita sentir, né? Ou, inclusive, alegria. Ganhar na Mega Sena pode sim ser um fator estressante, né? Do nada tá lá com dificuldade financeira e acertou na loteria. Nossa, é uma carga de emoções que vem, preocupações, como que eu vou fazer? E agora a minha segurança, tem que contratar um segurança, tem que investir o dinheiro para não perder e tal. Ou seja, tudo isso estressa. E nessa situação de estresse, né, a gente precisa do estresse, inclusive para o coração pulsar, isso é necessário. Mas a gente vem mantendo uma média de estresse, né? Acontece uma coisinha, outra, beleza. O problema é quando a gente está no estresse intenso, por um período prolongado, essa linha dos níveis de estresse que vinham numa linha mediana, eles sobem demais. Sobe e se mantém lá em cima. Quando ele se mantém lá em cima por muito tempo, vou fazer uma aspas aqui, um parênteses. O estresse, ele serve o quê? Para o nosso instinto, ele funciona como um preparatório para a gente, para luta ou fuga. Tá? São as principais funções do estresse. Por exemplo, você dá de cara com um leão no meio da mata, o que você vai fazer? Normalmente vai correr. Então, quando você está nesse período de estresse, você não vai perceber se você está frustrado, se você está angustiado, é uma questão de sobrevivência. Então, você vai dar o máximo para fugir daquela situação. Nesse período podem acontecer coisas, não é o leão, mas pode ser o trabalho, pode ser uma mudança de cidade, pode ser uma gravidez, pode ser a perda do ente querido, acertar na loteria, que vai te tirar dessa linha mediana do estresse, né? Normal. E aí, quando esse estresse está lá em cima, acontece uma situação dessa, a gente nem percebe. O cérebro, ele se defende a dor e sofrimento. Nisso, o que acontece? Essa situação que aconteceu não foi elaborada e ela fica guardada, né? Fica guardada. Passando o período de estresse, começam a aparecer os sintomas. Então, esses sintomas estão mostrando que alguma coisa no ser, na pessoa, não está bem, né? E o estresse físico, até hoje a gente não tem como medir exatamente o quanto ele afeta na parte psíquica, né? Por exemplo, esse exemplo também tem no livro. Se a pessoa quebrou uma perna, que demorou, sei lá, 6 meses para conseguir andar de novo, né? Foi estresse físico. Mas a gente não leva em consideração toda a frustração, a perda de mobilidade, independência que a pessoa tinha, vontade de sair correndo. Tem clientes que às vezes falam: nossa, eu estava com a perna quebrada e sonhei que estava correndo, né? Então isso é muito comum.
Então, esses períodos de estresse, né, a gente tende a guardá-los, né, essas experiências, não se apropria, não dá vazão, e vão gerar algum sintoma para frente, né? Pode ser, como eu falei, uma pequena dor de cabeça, uma leve dor de cabeça, a sintomas muito, muito maiores, psoríase, por exemplo, né? E no caso da criança, né? Boa pergunta, não vi quem foi, mas enfim. A gente esquece que a criança sente. Ela não sabe expressar o que ela está sentindo. Ela não tem ferramentas para dizer se ela está triste, se ela está angustiada, se ela está frustrada, né? Mas ela sente. Não é porque ela não consegue manifestar aquilo que ela não está sentindo. Por exemplo, dá para a gente observar, às vezes, a mãe, quando está com o bebê dentro da barriga, acontece alguma coisa e a criança se mexe, né? Um pouco mais rápido. Então, a gente não tem como medir isso, né? Não tem como medir o que a criança está sentindo, o bebê, o feto, né? Mas ela sente, ela só não consegue expressar, né? E nisso de não saber expressar, não consegue se apropriar daquilo e não consegue, consequentemente, dar vazão. Então, é muito comum crianças terem psoríase a partir dos 6 meses de idade, por exemplo, né? E volto a repetir, não é porque ela não sabe se expressar, ela não nasce falando, ó, foi, sei lá, a briga que meus pais tiveram que eu nasci assim, gerei isso. Não, ela não consegue, ela não sabe, né? Mas é importante a gente verificar que situações estressantes aconteceram em um período anterior, do início dos sintomas na pessoa. Como é que tu trabalhas isso no consultório? Tu falou da pessoa se apropriar. Quer dizer, a pessoa tem que observar quais movimentos, o que houve. Tem pessoas aqui comentando, por exemplo, que o fato de ter saído de casa e morar sozinho, e mesmo creio que vale como exemplo o que tu falaste, mesmo coisas boas, muitas vezes geram estresse, né? Como ter um filho. Por um lado, é algo, obviamente, maravilhoso, mas por outro lado, muda completamente a rotina e a pessoa tem que se readaptar. Então, como é que a pessoa faz para se apropriar disso e quais as técnicas que tu indicas para a pessoa conseguir conduzir essas sensações, internalizar tudo isso e conseguir trabalhar com essas novidades e com essas sensações? Então, são vários os caminhos, tá? Psicoterapia é um dos mais eficazes, pelo menos até onde eu conheço, né? Mas existem outros caminhos também, né? Técnicas de autoajuda, meditação, enfim, são várias as possibilidades, né? Mas primeiro a pessoa precisa se permitir. Ela precisa se permitir olhar para o que aconteceu, que não ficou legal, né? Enfim, que acabou marcando ela. Que, como eu falei, o cérebro, ele se protege, ele se bloqueia a dor e sofrimento. Então, quando a gente, até no livro, né, que está disponível para download, ele tem a técnica do ser de confiança, que é uma das formas da gente driblar essas resistências do cérebro, a gente acessar essas memórias, né, que estavam lá bloqueadas, esquecidas, a gente acessa, se apropria, né? Dentro da técnica do ser de confiança, ela funciona em 3 passos, né? No momento a gente vai recordar, bom, depois a gente explica melhor, mas vai recordar essas memórias, né? Ela dá um comando cerebral, um comando mental ali para o cérebro dela que ela vai se lembrar. Ela se lembra, ela se apropria, ou seja, ela vai voltar, é como, bem a grosso modo, é como se fosse, se ela regredisse no tempo, se ela voltasse no tempo, tá? Então ela vai reviver essa situação, nisso dela reviver a situação, ela vai se apropriar de como que ela se sentiu na época, sendo o mais sincero possível com ela mesma.
como ela se sentiu, quem estava envolvido na situação. Num segundo momento, ela vai fazer uma troca de papéis, inversão de papéis. É como se a gente fosse um ator, uma atriz, e trocasse de lugar com os personagens. Pode ser, por exemplo, se numa memória lá foi o cachorro que correu atrás dela, né, da pessoa. Vai trocar de lugar com o cachorro, né? Vai trocar de lugar com a bicicleta, com o carro, com outras pessoas, com outros animais. Ou seja, todos os objetos, pessoas, todos os elementos que estiverem naquela cena, né? É um negócio que pode parecer besteira, mas não. O que que isso faz? Faz com que a gente amplie a nossa percepção, ou seja, amplie a nossa consciência. Ampliando a consciência, vai ser possível no próximo passo a gente dar uma nova vazão para aquela emoção, né? Ou seja, eu lembrei da memória, verifiquei, me senti, me apropriei daquilo, né? Pô, eu senti isso mesmo. Ampliei minha consciência, e no terceiro passo, aí depois que eu ampliei, troquei de lugar com todos os envolvidos na cena, aí eu vou usar o julgamento de valores, a moral que eu tenho hoje, né? Pode ser que essa situação aconteceu há 40 anos atrás, mas eu vou usar todas as ferramentas, todo o conhecimento que eu tenho hoje para me ressignificar aquela situação. Isso a gente faz tudo mentalmente. Para isso, a gente usa uma estratégia que precisa manter o foco da pessoa, né? Quando a gente começa a meditar, por exemplo, a gente tende a devagar, sair, o pensamento voa, a gente desconcentra. Então, tem um elemento que eu uso na técnica que se chama o ser de confiança. Pode ser, se a pessoa tem uma fé em algum ser superior e tal, melhor, tá? Porque esse ser superior, normalmente, ele não tem um julgamento, né? Como, por exemplo, pegar a sua amiga, né? Não sei, o nome da tua melhor amiga, imagina que ela está ali. Pode ser que ela te julgue de alguma forma, né? Você vai contar alguma coisa para ela e ela diga, não, mas não faça assim, você fez besteira, né? Então, tendo esse ser de confiança, é comum as pessoas usarem Buda, Cristo, Krishna, São Francisco de Assis, independente do ser de confiança que você colocar ali. Ele é um ponto de apoio para que você se concentre na tarefa. E aí você vai estar colocando, contando para ele como você está se sentindo, o que você faria, né? E em todos os passos da técnica, são 3 passos. E aí, depois que você se apropriou, expandiu a consciência, ampliou a consciência, você vai ressignificar. Você vai usar o julgamento de valores, moral que você tem hoje, com as ferramentas que você tem hoje, com a consciência ampliada, com todos os elementos que tinham ali, o que você faria de diferente, né? Então, nisso, normalmente o sintoma deixa de precisar aparecer, né? Ou seja, naquele momento de estresse que estava alto, que a gente guardou alguma coisa que não conseguiu lidar, beleza, a gente olhou para dentro, identificou, trabalhou ele e deixou essa carga emocional sair. Então, normalmente, Seria, os sintomas deixam de existir. seria como trabalhar memórias e curar, digamos, as sensações, os sentimentos. Até tem uma pergunta aqui bem interessante, ó, que vai aparecer, da Marcela, que ela pergunta como é que ela pode controlar as emoções dela. Então, Marcela, para a gente controlar, né, é importante na Gestalt, a minha linha de trabalho é essa, para que a gente seja o mais autêntico possível, né, com a gente, com o meio, né? Se eu sentir raiva, eu vou me apropriar dessa raiva. Eu não preciso sair dando porrada em ninguém, tá? Mas eu preciso identificar e reconhecer que eu tô com raiva. Tô com raiva, tô com raiva. Se é sei lá, de uma pessoa que me fechou no trânsito, se é do vizinho, se é do meu pai, da minha mãe, independente, do meu filho,
Então, a gente precisa se apropriar disso, a gente precisa identificar. A gente vive numa sociedade judaico-cristã, que tem lá honrar pai e mãe e tal, é mais uma trava que a gente põe em cima, né? É importante a gente identificar essas emoções, né? Se apropriar, para dar uma fluidez legal. Como eu comentei, sentiu raiva de alguém e tal, não precisa dar porrada em ninguém. De você se apropriar, perceber o que é isso que eu estou sentindo. Pô, é raiva, é ódio, é rancor, entende? Identificar com a melhor qualidade possível as emoções, a gente, identificando, tende a diminuir a pressão de vazão dela. Ou seja, quando eu identifico, me aproprio dela, eu já diminuo enormemente a potência que ela vai sair, né? Nisso a gente vai começando a olhar cada vez mais para dentro. Mas por que eu fiquei com raiva, né? Só porque frustrou uma vontade minha? Talvez será que eu comuniquei essa vontade que eu tinha? Eu queria estar dirigindo aqui e ninguém me cortasse a frente, né? Tem como fazer isso, né? Ou você sinalizou a manobra que você ia fazer, né? Eu estou usando exemplos aqui que são os mais comuns que a gente tem no dia a dia, né? Para ficar mais fácil o entendimento. E também eu costumo colocar nos extremos, eu costumo polarizar, né? O muito bom, o muito mal, para ficar mais fácil da gente compreender. Olhar para o nosso e ver, opa, o meu está aqui, de 0 a 10, o meu é 7, ou é 7,2. Identificar certinho qual é a emoção dela. Mas isso de controlar as emoções, né, o grande segredo é a gente se conhecer. Se conhecer cada vez melhor, a gente vai ter menos episódios que as emoções saiam destrambelhadas. Sim, mas assim, as pessoas têm que estar. Tu tem esta emoção, daí tu aceita a emoção, tu procura entendê-la, e aí como é que a gente devolve isso para o universo ou não devolve? Depende de cada um. Tá, mas para Talvez. não fazer mal em geral. Tá, se Não você existe uma sentiu raiva. fórmula para todos nós. Não, é que tem várias pessoas aqui relatando, e realmente, creio que eu comentei aqui, creio que a questão das emoções, né, de como nós lidarmos com elas, é algo que a maioria, pelo menos, está sempre buscando isso no dia a dia. Sim. Como, se houver assim, alguma Vários. técnica que seja mais uniforme para. Claro, a gente não tem aqui a possibilidade de fazer uma psicoterapia individual, mas de tentar orientar os pacientes, que tem vários aqui perguntando e vários comentando também que episódios fizeram desencadear essa psoríase. Então, como é que a gente pode lidar com isso? Isso. Então, o processo é basicamente o mesmo, né? Identificar, né, se apropriar, ampliar a consciência e ressignificar. A gente identificando, eu tô com raiva, né? Tô com raiva, beleza. Tô em casa, aconteceu alguma coisa, é a raiva mesmo. Você pode pegar o teu travesseiro, se tranca no quarto, pega o travesseiro, o colchão e dá porrada nele. Você tá dando vazão na tua emoção. Contudo, o mais saudável, né, essa é uma das formas da gente descarregar. Contudo, o mais saudável é que a gente identifique de onde veio essa raiva, né? Foi de uma frustração minha, talvez? Mas frustrou por quê? Como eu estava falando antes. Será que eu comuniquei o que eu queria? Se eu estou frustrado, criei uma expectativa e ela foi frustrada. Será que eu comuniquei essa expectativa? Se eu comuniquei, será que a pessoa topou? Será que ela aceitou, né, participar disso? Então, e se ela aceitou, participou? Já são vários pontos, vários processos aí. Se ela topou, aceitou. Por que ela não cumpriu? Né? Ela foi sincera, não foi sincera quando ela topou? Ou ela fez, sei lá, só para agradar, fez, ou te sacaneou? Enfim, identificar o que foi acontecendo no processo. A gente tende a projetar muito, né? A gente cria muita expectativa. E a gente cria expectativa para quê? Para se frustrar. Não tem outra saída. É para se frustrar.
Então, poucas coisas, nós somos 100% responsáveis por elas, né? Nós somos seres humanos que interdependem uns dos outros. Então, a gente precisa identificar também até onde vai a minha responsabilidade, onde começa a do outro, onde pode trabalhar em conjunto, cada um com a sua responsabilidade, com a sua forma de ser, né, mas buscando eliminar essas expectativas para a gente não se frustrar. Com isso, não tem outro caminho, é autoconhecimento. Aí, psicoterapia, meditação, cada pessoa tem o seu funcionamento, né? Então, por exemplo, se você me perguntar agora, então fazendo terapia é o melhor para todo mundo? Não necessariamente. Tem pessoas, de acordo com o funcionamento dela, com a estrutura de caráter dela, aquilo que eu estava falando lá, quando ela foi formada, quando era criança, ela pode ser que o melhor seja para ela fazer análise, né, com um psicanalista e etc. Pode ser que ela trabalhe melhor com um psicólogo da linha cognitivo-comportamental, outra mais humanista. Outra, ela é tão introspectiva, ela consegue introspectar tanto, entrar dentro de si, que talvez a meditação para ela seja a melhor ferramenta. Então depende, varia de pessoa para pessoa, cada uma precisa identificar a sua melhor forma de se conectar, se reconectar com essas emoções, né? Uma questão interessante aqui, a gente está falando de sentimentos, emoções. Na psoríase ou em outras psicossomáticas, é extremamente importante a gente identificar quais são os gatilhos, quais são os fatores desencadeantes para cada um, que são individuais. Cada um tem o seu, tá? Cada pessoa ou de cada doença? De cada pessoa, sim. Por exemplo, sentimentos comuns que a gente identificou na pesquisa que a gente conseguiu comprovar o desencadeamento da psoríase através do estresse intenso e prolongado, físico ou psíquico, relembrando. Mas de sentimentos, tristeza foi comum em 72% das pessoas. Deprimido como sinônimo de chateado, 60%. Ficou muito abalado, 52%. Sentiu-se impotente, 36%. Vontade de morrer ou sumir, 36% também. Aí tem constrangido, vontade de melhorar, humilhado, pânico, alegria, e daí para frente, tá? Mas, por exemplo, um dos mais comuns foi tristeza, tá? E cada pessoa tem os seus gatilhos. Os meus, Rudimar Stelmach, os meus gatilhos, estresse físico, tá? Eu gosto muito de fazer montanhismo, subir montanha, mas se eu estressar demais o meu corpo, me gera sintomas. Então, estresse físico. Nisso do estresse físico, se eu usar muito álcool, né, também me gera sintomas, me gera lesões. Então, estresse físico, tristeza e ansiedade. Isso para mim. São os meus principais sintomas aqui do Rudimar. Cada pessoa tem o seu, tá? Então, o que acontece? Tá, eu fiz a técnica, resolvi esses problemas, os sintomas sumiram. Beleza. Ou seja qual for a técnica. Trabalhei essas questões que desencadearam, joia. Trabalhei nelas, pode ser que você venha a passar por algum outro período em que surjam situações semelhantes que tragam os mesmos gatilhos. Tristeza, estresse físico, etc. Então, o que acontece? Você pode voltar a gerar sintomas. Mas aí muitos perguntam, né? Fizeram a técnica tal, eu mostrei, não sei se mostrei para o pessoal, esse é o livro, enfim. Pode fazer de novo? Pode e deve. Cada vez que você vai fazendo de novo essa técnica de autoconhecimento ou outras, que você consiga fazer esse mesmo processo de acessar e até ressignificar,
cada vez que você vai fazendo, vai ficando mais fácil, né? No livro aqui está escrito para a pessoa fazer sozinha em casa, né? Aí tem os procedimentos, tudo explicadinho, como que faz, recomendações antes e depois, né? Tá tudo explicadinho, para a pessoa se auto-aplicar em casa. Mas depois acontecem algumas situações que aí a pessoa já começa a perceber, sei lá, na rua, né? Aconteceu alguma coisa, ou passou por aquilo tal e guardou, né? Guardou, ela já começa a sentir que alguma coisa não tá legal. Aí ela já percebe, opa, eu guardei aqui essa raiva, para que ela me serve? Não, vamos trabalhar ela e fazer desaparecer. Então, cada vez que a gente vai trabalhando, né, essas emoções que ficaram guardadas, a gente tende a ter mais habilidade para fazer com que elas fluam, que elas deixem de ficar incomodando ali. Tá? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, que é pior, aquela pessoa que é explosiva, que tem, por exemplo, algum problema, enfim, algum estresse e explode, ou aquela que guarda tudo? Imagino que é aquela que guarde tudo, né? Pelo que a gente esteja conversando. Mas. Pior, depende do ponto de vista, depende qual a intenção da pergunta. Mas se a intenção é para Não, para ela. a pessoa, na questão da de Psicossomática. psicossomatizar. Isso, tá. A somatização. Psico, né, soma, corpo, enfim. Para ela, para a pessoa, é melhor que ela seja essa mais explosiva, tá? É claro que a gente vive numa sociedade, tem leis e regras de convivência, não dá para a gente fazer tudo o que a gente quer, né? Isso também gera problemas, né? A explosão também Gera, gera problemas. gera. A gente pode voltar um pouquinho mais atrás para a gente ver o porquê que precisa ter leis. Por exemplo, uma situação aí de Covid. Será que seria necessário mesmo ter uma lei, um decreto, alguma coisa obrigando as pessoas a higienizar as mãos e usar máscara? Eu não sei, eu acho que não precisaria. Mas é questão de cultural, né? A gente vem em questões culturais bastante truncadas, né? Desde sei lá quantos milênios atrás. Então a gente não consegue ser autêntico, ser a gente mesmo, respeitando os outros, né? Tendo respeito e responsabilidade. Isso em todas as situações. Por exemplo, ficou com raiva, não pode dar porrada em ninguém, né? É lei. Não pode, não deve. Mas ela pode expressar de outras formas, né? No consultório mesmo, você falou, o que é melhor, a pessoa a mais explosiva ou a mais reservada, né? No consultório, normalmente, vem as mais reservadas, porque ela não tem habilidade de colocar para fora. Então, a gente usa, na Gestalt, a gente usa N técnicas, são muitas as técnicas, a gente trabalha com arte, trabalha com viagem em fantasia, que é essa técnica de autoconhecimento, do ser de confiança, é uma técnica de viagem em fantasia, com outra de cadeira vazia e etc. É uma mescla de técnicas. Então, a gente usa, a gente costuma dizer que o principal instrumento do psicoterapeuta, do gestalt terapeuta, é ele mesmo. Ele vai usando a intuição, vendo o que dá para adaptar conforme o funcionamento daquela pessoa. Mas a gente consegue encontrar estratégias de fazer essa pessoa mais reservada, ela colocar para fora, ela trazer, ela tirar de dentro dela, ela se desarmar, né, e abrir o coração, deixar saírem as coisas. E Mas essas pessoas muito estado, fechadas isso acaba prejudicando se a pessoa é muito fechada nos seus sentimentos? Essa seria a minha pergunta, assim. Sim, com certeza. Porque aí ela pode ficar girando vários outros sentimentos em cima daqueles que ela segurou. Como, por exemplo, o que é mais explosivo, né? Que ele tem problemas quando ele coloca as emoções para fora. Ele fala mais alto, ele arranjou encrenca com alguém, né? A gente consegue trabalhar mais facilmente com ele a forma que ele está manifestando essa emoção. Então, é um trabalho um pouco mais, não digo fácil, porque cada pessoa é única. Nós somos aí bilhões de pessoas no planeta e não tem nenhum igual ao outro. Mas ele consegue, de certa forma,
ser um pouco mais fácil o manuseio dessas emoções. Ele identificar, tô extrapolando aqui, né? Então ele consegue botar não seria bem um pé no freio, mas ele vai se percebendo o quanto talvez ele está sendo injusto, né? Que alguém falou alguma coisa para ele num tom de volume de voz número 3 e ele vai responder lá em 10. Não foi justo, não foi Equilibrado. equilibrado, entende? Então ele mesmo vai treinando a forma como ele vai colocar para fora. Às vezes dá vontade de mandar a resposta no 10 mesmo. E às vezes a gente precisa dar essa resposta. Se não der ali, dá em viagem fantasia, né? Tem formas da gente colocar para fora. Já o mais reservado, ele tem dificuldade em se permitir sentir aquilo, pelas travas que foram sendo colocadas na construção daquele ser. Isso quer dizer que as mães, os pais, os cuidadores, são eles os culpados de tudo? Não dá para dizer isso também. Provavelmente foi esse o melhor que eles puderam dar naquela época, né? Não tinham, talvez, nem paciência, né, para trabalhar com situações que foram acontecendo durante a formação daquela criança. E também tem outra questão, né, Rudimar, que eu percebo, numa mesma família, filhos com a mesma criação são completamente diferentes, então não necessariamente sempre tem que se atribuir isso aos criadores, né? Exato, cada um sente de uma forma. Cada um Por reage de uma exemplo, forma, né? a gente pode ver um filme, a gente está assistindo um filme, né? Estamos ali em duas pessoas vendo o filme, eu e você. A gente está vendo o filme, ali tem vários elementos em volta, né, que conduzem a gente a sentir determinada emoção, mas são diversos elementos. Se a gente, nem num filme que tem diversos elementos conduzindo para se chegar naquela mesma emoção, com um fator, um elemento isolado, um fato isolado que acontece com a pessoa, é quase impossível outra pessoa ter exatamente a mesma reação, o mesmo sentimento, até porque a gente não tem como medir exatamente o nível, digamos, de, sei lá, como se fosse frequências, né? Não tem como a gente medir exatamente a frequência milimétrica daquela emoção. Aqui a gente tem uma pergunta, Rudimar, retomando a questão da psoríase e do estresse, e agora contextualizando com a pandemia. A Maria Cristina comentou que a psoríase dela piorou com a pandemia, inclusive aparecendo em outras partes do corpo, mas que ela não se sente estressada. Isso seria uma coincidência? Quer dizer, a gente tem que se sentir estressado para a gente efetivamente estar estressado? Não, a gente não precisa se sentir, tá? Depende o quanto a gente se permite sentir. Como eu falei, a gente tem vários bloqueios, cada pessoa tem o seu, né? Isso quer dizer que está estressado ou não? Não dá para a gente tirar por média, né? Acho que foi Mariana que fez a pergunta anterior. Maria Cristina. Maria. De controlar as minhas emoções. Como eu posso controlar melhor? Isso de controlar é uma forma da gente estar se estressando internamente ainda mais. Por isso que eu particularmente, na minha linha de trabalho, né, da Gestalt e tal, a gente procura a autenticidade, ser realmente quem se é. Ou seja você mesmo. Foge um pouco da ideia de querer, de ter que ser o bonitinho, ajeitadinho e tal, para todo mundo. Ser o mais suavezinho, alguém te sacaneou, você ter que engolir o sapo. A gente foge um pouco disso. Quer dizer que vai pegar o sapo que você engoliu e sair batendo na pessoa? Também não. Mas a gente vai se apropriar. Por que eu engoli esse sapo? Me deixei engolir aquele sapo. A gente vai compreendendo cada vez mais, se autoconhecendo cada vez mais e melhor, e para a gente ter manifestações, respostas ao meio, né, mais adequadas. Por exemplo, se alguém vem colocar uma situação no trabalho, por exemplo, né, uma colega lá que vem, que é um pouco, vamos colocar um termo bem chulo, folgada, né, fica
empurrando o serviço para os outros, fugindo do trabalho. Por que eu fico aceitando o trabalho que é dela, né? Talvez essa colega ou esse colega é o amiguinho do chefe, talvez pode me sacanear lá para frente, tal, não sei. Mas pode ser que sei lá, eu me projetei alguma situação que eu precisava resolver o problema de todo mundo, né? E imaginei isso. E não necessariamente confere com a realidade. Então, a gente identificando os porquês que a gente vai se manifestando daquela forma, aceitando aquelas coisas. Tá? Então, isso é muito importante. Esse autoconhecimento, a gente se conheceu, por que eu vou agindo assim? Eu vejo como muito mais saudável, a Gestalt vê dessa forma, muito mais saudável eu me apropriar dessas emoções, eu entender o porquê que eu sinto, porquê que eu sou assim, eu ajo assim, do que eu ficar tentando controlar. Se eu tentar controlar, as emoções daria para a gente comparar com uma represa d'água, né? Se tem um furinho lá e eu vou tentar tapar, não vai dar certo. Daqui a pouco vem água com represa, vem com tudo para cima de mim e sai fazendo estrago. Então é melhor eu consertar esse buraquinho, observar onde eu tenho que trabalhar e tal, e dando vazão, né, uma vazão mais gradual a essas emoções, para que esse represamento de emoções ele não saia de forma destrambelhada, causando prejuízos para mim, para outros, né? Mas será que, então, no caso dela e de outros pacientes que a gente já viu, o fato de ter piorado a psoríase agora na pandemia e a pessoa não se sentir estressada? Pode ser, tá? Não tem como afirmar aqui, e eu também não gosto Claro, de fazer isso, né? sem conhecer também as pessoas, óbvio, né? Sim, sim, porque cada pessoa é única, né, como eu já comentei. Mas o que acontece, né? A gente está isolado, está em quarentena, a liberdade que a gente tinha, né, ficou bem reduzida, a questão é, política, econômica do país, do planeta, tá tudo uma bagunça, e não é só aqui no Brasil, tá, né, em todo o planeta está tudo bagunçado. Então, pode ser que situações como essa, você liga a TV, ou é Covid ou é política, né? São coisas que vão estressando, vão intoxicando o nosso organismo. E quando eu vejo como que funciona uma emoção, né? Uma emoção, o nosso corpo é um conjunto eletrobioquímico, né? Uma emoção, ela gera algumas neurotransmissores, hormônios e tal, que vão me comunicar para o restante do corpo, para o corpo como um todo, como eu estou me sentindo. E se me parece alguma coisa, fica ali direto, buzinando no meu ouvido ali, porque o Covid, isso vai me estressar. Pode ser que eu tente ignorar. Não, eu vou ignorar isso aqui. Mas tá, eu continuo ouvindo. Então, isso pode sim gerar um aumento na manifestação dos sintomas. Eu, por exemplo, se eu utilizar muito álcool, eu adoro cerveja, gosto muito, mas se eu abuso, né, me surgem lesões. Mas é para cada pessoa. Tem gente que toma caixas de cerveja, não tem aumento de nenhuma lesão. É de pessoa para pessoa, tá? Mas o álcool em gel, por exemplo, né, eu tenho que usar todo dia. Né? Eu atendo as pessoas, não tem jeito, não tenho como fugir. Então, eu uso álcool em gel, me resseca a mão, a pele toda, enfim. Então, me geram mais lesões. É um estressor físico, né, que pode ter outros fatores por trás, né? A pessoa não usa o álcool em gel, mas usa hipoclorito, né? Que é outra forma de desinfecção de vírus e bactérias, etc. E pode ser que aquele elemento seja tóxico para ela. E talvez, de vez em quando, não tem problema, mas está em contato muito frequente. Então, por isso que é importantíssimo a gente identificar quais são os nossos desencadeantes.
tá? Por exemplo, isso da que a última participante falou, que não se percebe estressada, deixa eu te colocar em porcentagem que essa foi uma das perguntas na pesquisa. Olha só, na questão, perguntando se a pessoa se considerava estressada no período que antecedeu o surgimento dos sintomas da psoríase, apenas 52%, ou seja, um pouquinho mais da metade, considerou que sim, que estava estressado. E aí, depois, para frente, no questionário, né, tem um questionário disponível no livro, né, para download, inclusive, você vai poder responder e encontrar mais facilmente quais são os fatores desencadeantes para você. Os teus sentimentos, que situações que aconteceram, ou seja, esse livro, esse e-book, ele é quase que, sei lá, é como se fosse uma receita de bolo, tá? Não é bem chulo falar isso, mas para a gente comparar com todos os públicos que estão ouvindo, ele é uma receita, né? Que a gente consegue preenchendo o questionário, entendendo o que vai ser feito, preenchendo o questionário, identificando que esse questionário ele é estratégico. Ele começa de fora para dentro. Então, ali vai perguntar coisas que ela come e tal, trazendo a atenção da pessoa de fora para dentro. Que se a gente chegar a tentar ir direto no ponto, a pessoa se fecha, bloqueia e não lembra de nada. Então, é importante o questionário, por mais que começou a preencher, pô, isso aqui é besteira. Né? Não, ele tem um porquê de estar ali, tem um porquê de ser e estar. Então, é uma sequência que você vai fazendo e você pode, sim, identificar quais são os seus fatores, seus desencadeantes, trabalhar em cima deles, mas aí a gente tem variáveis, né? Primeiro, a pessoa tem que querer, tem que se permitir, né? Enfim, e cada pessoa é diferente uma da outra. Então, experimente, tá aí, tá gratuito, né? Enfim. No final, a gente relembra o endereço, Rudimar. Nós temos agora pouco Okay. tempo e algumas perguntas que ainda não foram contempladas. Eu vou colocar aqui uma na tela, se a gente puder ser um pouco mais, agora mais objetivos, para a gente não Okay. estender muito tempo, que tem mais perguntas aqui que eu não vi. Mas eu Okay. acho que essa é bem interessante, foi algo que tu colocaste, ó. Ops, desculpa, não era essa. Tá aqui. Essa. O Marcelo Rodrigues está perguntando como é que ele descobre qual é o órgão de choque dele, se é que ele consegue descobrir sozinho. E se existe algum exame para descobrir isto. Então, órgão de choque é uma terminologia, a gente chama de órgão de choque, tá? É onde os sintomas vão se manifestar em você. Quando você brigou, discutiu com alguém, namorada, namorado, irmão, enfim, discutiu, ficou bravo, segurou aquilo, e aí depois começa a dar uma dor de cabeça. Mas essa dor de cabeça, começa a identificar, se percebendo, tá? Não tem nenhum exame que vai te dizer, ó, os teus, a não ser na genética bem avançada, poderia ser possível, mas não tem nenhum exame que vai te dizer, ó, o teu órgão de choque é esse. Tá? Não tem. A gente tem que ir identificando conforme as nossas reações. Tá? E também, esses órgãos de choque, eles podem ir mudando. De acordo com o que você vai trabalhando internamente, eles podem mudar. Em vez de, sei lá, uma dor nas costas, te dá, sei lá, enxaqueca. Né? Enfim, é ir identificando, é autoconhecimento mesmo. Nós temos aqui outra pergunta do João Matheus. Quais outros problemas na pele podem se manifestar por conta do estresse? Pela tua teoria, Rudimar, a questão do estresse interfere em N doenças? Como é que tu conduzes isto? Comprovadamente, cientificamente, eu consegui comprovar que a psoríase é desencadeada pelo estresse, tá? Mas por experiência no consultório, experiência de vida também, eu percebo, mas não consigo afirmar ainda, tá? Porque falta dinheiro, inclusive, para pesquisa. Mas é bastante perceptível
vitiligo, rosácea, terem muita semelhança com o estresse. Por exemplo, grande maioria das psicossomáticas e autoimunes que foram aplicadas essa técnica tiveram resposta positiva, tá? Mas eu coloco, refriso, deixo bem grandão em letras garrafais aqui. Não estou prometendo cura, tá? É uma possibilidade. Pode ser que sim, que você se beneficie dessa técnica. Pode ser, tá? Eu não tenho, até por lei eu não posso prometer. Claro. E nós temos aqui outra participante que diz que não consegue meditar, que talvez para ela seja muito ansiosa, e a psoríase causa uma tristeza imensa nela. E por último, ela está com insônia. Eu sei também que é difícil, doutor Rudimar, mas assim, tu já deste alguns instrumentos para todos nós darmos uma relaxada, né? Eu mesma também confesso que eu não consigo meditar muito, porque eu sou uma pessoa com a cabeça muito rápida, muito agitada. Mas, assim, qual seria a forma da gente conseguir dar uma tranquilizada? Muitos falam que a respiração ajuda muito, né? O que tu Ajuda. indicas, assim, para aquele teu paciente agitado que chega lá falando várias coisas? Então, primeiro, quando o meu cliente ele chega muito elétrico, né? Primeira coisa, vamos fazer um relaxamento, dar uma baixada nessa adrenalina, tá? Porque senão ele fica só na Gestalt, a gente trabalha a razão, sensação e emoção. Os três eles têm que estar equilibrados, tá? Se um desses pontos tá muito acentuado, vai gerar algum sintoma, alguma dificuldade. Então, tenta equilibrar eles, né? Respiração lenta e profunda, né? Ansiedade, por exemplo, né? Situações, crises de pânico, tal, enfim, respiração lenta e profunda. Sem pressa, enche bem o pulmão, o peito, o abdômen e vai soltando tudo até esvaziar, inclusive a parte abdominal do estômago, tá? Isso é uma das formas para se trabalhar a ansiedade em crises, tá? É claro que tem que trabalhar o porquê que está ficando ansioso. Tá? A ansiedade é só o sintoma, né? Mas o que está te deixando ansioso? O que mais é a pergunta? Insônia, tá? Se você está ansioso, dificilmente você vai ter um sono repousante. Né? Então, é necessário que você esteja sem ansiedade, tranquilo, para você ter um sono de qualidade. Ou você até dorme muito rápido, mas acorda frequente, um sono agitado, não consegue descansar. É imprescindível a gente identificar de onde está vindo esse sintoma, tá? E como eu falei, meditar não é a técnica do ser de confiança ou meditar não são as únicas formas. Tem várias formas da gente trabalhar nos sintomas, tá? Estou vendo aqui outra. O Hugo está perguntando se o tratamento psicológico seria a forma mais eficiente para a psoríase quando comparado com as pomadas. Eu acho que, na realidade, né, acredito eu, Rudimar, que a intenção não é dizer uma coisa ou outra. Até porque, pela responsabilidade, a gente sabe que os tratamentos médicos também são muito importantes, né? Claro, a gente busca trabalhar. Eu trabalho em parceria com o médico assistente da pessoa, né? Se ele está fazendo uso de um imunossupressor, imunomodulador, ou com um psiquiatra, ou com endócrino, eu trabalho em conjunto, tá? Não existe algo que seja exclusivamente ou aquela seja a resolução de todos os problemas. Não existe, tá? É um conjunto de fatores. Até porque a gente é um conjunto de várias coisas juntos, tá? Tem o meu ego, tem o meu corpo, tem a minha mente, tá tudo junto, né? Assim também tem que ser a abordagem. A gente precisa identificar o todo, olhar de longe, identificar o todo, o conjunto. Por exemplo, tem pessoas que precisam de medicamentos tópicos, tem pessoas que precisam de medicação oral.
tá? Eu sou psicólogo, eu não prescrevo nada, eu não posso, inclusive, por legislação, não posso. E trabalho através do autoconhecimento. Tem outras formas, outros manejos terapêuticos, né? E que são importantes e também a pessoa, para quem tá vendo e ouvindo, então agora eu vou parar meus tratamentos. Não, não é isso, tá? Continua com seu tratamento, continue com acompanhamento. Se você puder, procure, experimente, se quiser também, né? Procure fazer a técnica do ser de confiança ou meditação, diante dessas coisas que foram faladas aqui, para você identificar quais são os seus pontos desencadeantes, tá? Mas de forma alguma pare com o seu tratamento, não, de forma nenhuma, continue, tá? Inclusive para a tua qualidade de vida. Até a Ana falou, acho que semana passada, né? Da questão da atividade física, que ela não pode prescrever nada, falar de medicação, pomada, não, não pode. Mas a gente sabe que atividade física, ter um sono de qualidade, identificar as suas emoções, ter fluidez emocional, são extremamente importantes para o conjunto todo funcionar bem. E aí não só com psoríase, você pode pegar alguém com uma neoplasia, câncer, alguém que infartou, vai ter que fazer um acompanhamento nutricional, vai ter que fazer a identificação do que é que levou ele a infartar, se foi um estresse ou se foi hábitos alimentares, enfim, cada pessoa é única, tá? Mas não parem de jeito nenhum com seus tratamentos. Rudimar, nós temos uma série de outros comentários, muitos têm relação com o que a gente está conversando. Temos aqui no final pessoas dizendo que o tratamento psicológico junto com o tratamento médico auxiliou muito, outros falando das suas válvulas de escape, um dizendo que faz boxe, por exemplo, que ajudou, outros comentando que por serem muito trancados, isso acaba depois gerando também uma raiva de não ter reagido na hora, enfim. Creio que foi uma live muito esclarecedora. Gostaria de lhe deixar uns minutos finais agora para passar teu recado, para falar da tua página, onde as pessoas podem acessar o livro, e, obviamente, agradecer imensamente a oportunidade de tu compartilhar conosco teus conhecimentos, tuas dicas. Eu mesmo estou muito curiosa para colocar em prática também as tuas dicas e a tua teoria. Legal, quem agradece sou eu a oportunidade. Bom, como eu falei, está disponível para download no site, vocês vão disponibilizar depois, né? Então, tá disponível para download no site, gratuitamente. Tem lá o livro físico também, que é esse aqui, tá? É só o custo de correio, envio, envelope, etc. Mas não precisa, tá? Se tendo ali online, você pode fazer, você pode, se quiser, adquirir o livro, beleza, eu mando, tá? Mas é bacana. Só que eu preciso alertar, você fazendo essa técnica aqui, você corre um sério risco de se conhecer melhor. Isso é ótimo. Então, mas assim, às vezes dá um certo medinho, né? Quando a pessoa não está muito empolgada, preparada, né? Preparada para se encarar também, né, Rudimar? Isso, porque a gente acaba se olhando no espelho, se identificando, identificando quem é a gente, né? E isso traz uma grande responsabilidade da gente ser quem realmente a gente é, né? Se assumir quem sou eu, como eu sou no mundo, né? O que eu estou fazendo aqui? Quais são as minhas virtudes? Quais são minhas qualidades? Porque a gente foi treinado para ver defeito, né? O mundão traz aí a forma para a gente identificar de defeitos. Tanto, ele que errou, ele que é feio, não, mas e eu? Como que eu sou? Vamos ver as minhas qualidades, as minhas virtudes, as minhas assim, cada um tendo a sua, tá? Cuidem-se, lembrem de identificar o que vocês sentem, se permitam, sejam vocês mesmos, tá? Como eu coloquei, essa é a única forma? Não, tem várias outras que a gente pode chegar na remissão e cura, tá? Não precisa ser essa específica, cada um precisa encontrar o seu caminho, ok? Fiquem bem, uma boa noite, até breve, muito obrigado, enfim.
Querido, muito obrigada. Teremos outras oportunidades, provavelmente. Realmente, parabéns pelo teu trabalho. Eu lembro que eu coloquei aqui no início da nossa live o endereço para vocês baixarem o livro gratuitamente. E também vou comentar que a semana que vem nós vamos ter uma folga, não vamos fazer live na próxima quinta, mas teremos no dia 6 de agosto uma live com o Dr. Luiz Gameiro, que vai ser sobre psoríase e relação da pele com o sistema nervoso. Então eu encontro vocês no dia 6 de agosto, às 8 da noite, aqui no nosso canal, para a gente conversar mais um pouquinho sobre psoríase e todos aprendermos e melhorarmos juntos. Uma boa noite, novamente, em nome da Psoríase Brasil, da presidente Gladys Lima. Agradeço ao Rudimar e até a próxima. Muito obrigada. Abraço. Tchau, querido.